E aí, já parou pra pensar como é que tudo ao nosso redor, sabe? Do celular no bolso até os games que a gente joga, parece que funciona assim, como mágica? Pois é, por trás de toda essa tecnologia existe uma espécie de linguagem secreta, um jeito de pensar que transforma ideias em realidade. E hoje a gente vai decifrar essa linguagem, a lógica de programação. Então a grande pergunta é essa aqui: como é que a gente ensina uma máquina, um monte de circuitos, a pensar? Ou melhor, como é que a gente faz essa máquina seguir instruções para resolver problemas? É exatamente essa a resposta que a gente vai descobrir junto hoje. Para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos usar uma analogia bem simples para entender o que é a lógica. Depois, a gente mergulha nos 3 pilares fundamentais, conhece as ferramentas essenciais, vê como essa lógica toda aparece no nosso dia a dia e, para fechar, a gente vai construir nosso primeiro algoritmo. Preparados? Então, vamos lá. Bora começar com o nosso primeiro tópico, a receita do computador. Pode até parecer meio estranho, mas olha, a melhor forma de entender lógica de programação é pensando em uma coisa que todo mundo conhece bem, tipo cozinhar. Afinal, o que é lógica de programação? Bom, de um jeito bem direto, é a arte de organizar o pensamento em instruções claras e na ordem certa. A metáfora da receita de bolo é simplesmente perfeita. Para fazer um bolo, tem que seguir os passos, né? Misturar os ingredientes secos, depois os molhados, colocar no forno. Não dá para pôr a cobertura antes de assar a massa, certo? Com o computador, a ideia é exatamente a mesma. Agora que a gente já pegou a ideia geral, vamos para o coração da lógica. Absolutamente todo o programa, do mais simplesinho ao mais complexo, é construído em cima de 3 pilares: sequência, decisão e repetição. Dominando esses 3, se domina a base de toda a programação. O primeiro pilar é o mais intuitivo de todos, a sequência. É simplesmente executar tarefas uma depois da outra, na ordem exata. E olha, a ordem aqui é tudo. Um passo fora do lugar não só gera um resultado diferente, como pode fazer o programa inteiro quebrar. Olha só este fluxo, por exemplo. Para programar, primeiro é preciso ligar o computador. Depois, abrir o editor de código. Em seguida, escrever o código. E só então executar o programa. É uma sequência linear, lógica. Não tem como inverter essa ordem e esperar que dê certo. Certo. Mas e quando um programa precisa fazer uma escolha? Aí entra o nosso segundo pilar, a decisão. A vida é cheia de se isso, então aquilo, e na programação não é nem um pouco diferente. A analogia do semáforo é ótima. O programa olha uma condição, tipo a cor da luz, e toma um caminho diferente dependendo do que ele vê. Aqui, ó, um exemplo prático. O programa faz uma pergunta: a idade da pessoa é maior ou igual a 18? Se a resposta for sim, ele vai por um caminho e mostra pode dirigir. Se for não, ele vai pelo outro caminho e mostra não pode dirigir. É um conceito simples, mas que é incrivelmente poderoso. E chegamos ao terceiro e último pilar, a repetição, ou o que a gente chama de loops. Computadores são fantásticos em fazer tarefas repetitivas sem nunca se cansar. A ideia aqui é executar o mesmo bloco de instruções várias e várias vezes até que uma condição para parar seja atingida. Pensa em escovar os dentes, algo que a gente faz todo dia num ciclo. Vamos ver como isso funciona na prática. Imagina que a gente quer que o computador conte até 10. O programa começa com uma variável, um contador, valendo 0. Ele mostra esse número na tela e depois soma 1. Aí ele repete essa ação, mostra, soma 1, mostra, soma 1. Até que o contador chegue em 10. E pronto, é assim que um programa conta de 0 a 9 num piscar de olhos. Ok, já temos os nossos 3 pilares. Mas para construir qualquer coisa, a gente precisa de ferramentas, né? Então agora, vamos abrir a caixa de ferramentas da programação para conhecer as peças essenciais para a gente montar o nosso raciocínio. As ferramentas principais são 3. Primeiro, as variáveis. Pensa nelas como se fossem caixinhas para guardar informações que podem mudar, como a idade de alguém. Depois, vem as constantes, que são valores que nunca mudam, tipo o número π. E por fim, os operadores, que são os símbolos que deixam a gente fazer cálculos, como somar ou comparações, para ver se um número é maior que o outro. E por que tudo isso importa, afinal? Porque essa lógica toda não vive só dentro dos computadores. Ela está em todo lugar, resolvendo problemas do nosso dia a dia o tempo todo. Para pensar um pouco. Aquele aplicativo de delivery que calcula a rota mais rápida, ele usa uma lógica de decisão super complexa. A rede social que escolhe o que vai aparecer no feed usa algoritmos com repetição e decisão para analisar os interesses de cada um.
Até os jogos que respondem na hora, cada comando, estão executando essa lógica toda numa velocidade absurda. Beleza, chegou a hora da verdade. Vamos juntar tudo que a gente viu até agora e construir o nosso primeiro algoritmo, que no fundo nada mais é do que uma receita de passos para resolver um problema. O nosso desafio é bem simples, mas é perfeito para ilustrar um conceito. Temos dois números diferentes e precisamos que o computador nos diga qual deles é o maior. Como é que a gente faria isso? A solução é a seguinte, olha só. Primeiro, o programa recebe os dois números, vamos chamar de A e B. Depois, ele usa o pilar da decisão e pergunta: o número A é maior que o B? Se a resposta for sim, ele mostra o A como resultado. Se não for, ele simplesmente segue para outra opção e mostra o B. Simples, direto e eficaz. É a nossa lógica em ação. No fim das contas, a grande lição é essa aqui. Aprender lógica de programação é como aprender a pensar de um jeito mais estruturado. E essa é uma habilidade que vai muito além de só escrever código. É sobre resolver problemas de um jeito mais eficiente, mais criativo, em qualquer área da vida. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Se a gente olhar para a nossa rotina, para as pequenas tarefas ou até para os grandes desafios, quais deles poderiam ser quebrados em passos, em sequências, decisões e repetições? A resposta para essa pergunta pode muito bem ser o começo de uma grande ideia. Fica aí o pensamento.